Hoje na PTV Comunidade nós estamos tendo uma aula, né, de planejamento financeiro para você passar bem esse ano. Começo de ano é sempre muito difícil, né? A gente tem muita conta para pagar, tem os impostos do começo do ano, então é sempre bom ter cautela e ter aquela perspectiva de planejar o ano justamente para não passar por esse aperto, né, toda vez que chega a época de Natal e início de ano. Olha, e agora a gente vai ver uma reportagem que mostra a necessidade de investir, de poupar, porque muitas vezes as pessoas começam a gastar mais do que elas ganham e os especialistas são unânimes em dizer que você tem que sempre procurar guardar um pouquinho ou investir, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Vamos ver a reportagem? Poupar dinheiro nem passa pela cabeça da maioria dos brasileiros. O custo de vida hoje é muito caro demais, não tem como. Não guardo dinheiro não. Não tem para guardar, mas guardar de que jeito? Guardo dinheiro, tem caderneta de poupança e um cofrinho de moedas. Sei lá, eu não guardo, não sou acostumado a guardar dinheiro. Mas já pensou assim no futuro, que você possa precisar aí desse dinheiro? Não, eu acho que viveu hoje ou amanhã, não sei. Alternativas não faltam para quem quer guardar dinheiro. O investimento financeiro, segundo especialistas, pode ser uma garantia de tranquilidade no momento de crise ou de doença, por exemplo. Mas será que as pessoas estão preocupadas com o futuro? O saxofonista sempre trabalhou com música e sabe das dificuldades da profissão no Brasil. Pensando nisso, há mais de 10 anos começou a poupar parte do dinheiro que a família ganha com os cachês. A minha empresa de música tem aproximadamente 30 anos. E com o crescimento da empresa, eu fui vendo a necessidade que eu havia de guardar esse dinheiro de uma certa forma. Porque toda semana entra dinheiro e toda semana sai dinheiro para pagar os músicos. Então a tal história de guardar debaixo do colchão já não funcionaria mais. Alex optou pela caderneta de poupança, investimento que qualquer pessoa pode fazer. No momento não é a melhor alternativa, devido às circunstâncias da economia. A inflação crescente, a poupança não absorve toda a correção monetária necessária para cobrir esse possível avanço da inflação. Além da poupança, existem outros tipos de investimentos financeiros, tanto para a pessoa física quanto para a jurídica. Previdência privada, CDB, RDB, câmbio, ouro, títulos públicos, clubes de investimentos e ações. O economista explica ainda que hoje o ideal é investir em renda fixa, como o CDB e os títulos públicos, por exemplo, que estão atrelados com a taxa básica de juros. Ou seja, aqueles chamados CDIs, Certificados de Depósito Interbancários, né? Os títulos públicos, os títulos baseados em títulos públicos, uma letra do Tesouro Nacional, que a gente chama aí de Tesouro Direto. Você pode ir nos bancos e falar, eu quero aplicar no Tesouro Direto, e você consegue fazer essas aplicações no Tesouro Direto. Isso são títulos de renda fixa, corrigidos, pós-fixados, ideal seria isso, pós-fixados, corrigidos via Selic, que acompanham, né, o crescimento da taxa Selic, da taxa de juros básica da economia. Os investimentos são muitos, mas o que mais importa é a pessoa começar a poupar. Continua poupando e ensinando. Então, por exemplo, eu pego o Matheus, que é o meu filho, o violinista, e ele já adquire as coisas todas, fruto do trabalho dele, fruto do que ele está poupando. Então eu já venho ensinando ele também que cada dinheirinho que ele ganha, reserva uma parte, poupa aquela parte, porque aquilo lá vai ser uma garantia para ele, até para ele poder resolver os próprios problemas para frente aí. A educação financeira é muito importante, mas nem sempre a gente tem esse hábito. Por quê, professor? Nós não fomos criados com uma cultura de educação financeira. Se você pegar o europeu, ele tem a cultura da poupança. Nós, aqui no Brasil, nós não temos essa cultura. O brasileiro não tem a cultura. Um exemplo muito claro é com relação à compra do automóvel. Se você comparar o consórcio com o financiamento, a vantagem de você ter um consórcio é muito grande. Você paga praticamente a taxa de administração. No entanto, a procura pelo consórcio é muito pequena.
se comparada ao financiamento. Então, as pessoas preferem aquela prestação que cabe no bolso ao planejamento. Sendo que no consórcio você tem uma opção de você programar a retirada do carro, você pedir para não ser sorteado. Então você tem como planejar o seu automóvel, de forma que você, quando retire o seu bem, você já tenha praticamente uma dívida muito pequena com o bem. Então falta cultura de planejamento, então é da nossa cultura, da nossa criação mesmo, né? O investimento na nossa educação. Essa dificuldade e depois a gente acaba, né, arcando com as consequências, né, lá na frente. Agora, professor Isaías, a gente viu aí na reportagem um economista dando dicas, né, falando sobre a poupança, que não seria agora o melhor caminho. Na sua opinião, qual seria o melhor caminho para aquelas pessoas que querem poupar ou querem investir? Bom, a escolha de um investimento depende de basicamente 3 fatores, né? O primeiro é a rentabilidade, o retorno do investimento. O segundo é o risco e o terceiro é se é um investimento de curto prazo ou longo prazo. A poupança, ele é recomendável para pequenas quantias de dinheiro e para aquele dinheiro que tem a função de ser um dinheiro que vai para ser usado em alguma eventualidade, porque a poupança tem uma liquidez alta e risco baixo. Se o investimento é de longo prazo e um valor um pouquinho maior, neste momento, o ideal seria investir naquelas opções que estão atreladas, por exemplo, com a taxa Selic. Nós estamos num cenário de aumento da taxa de juros Selic. Então, investir, por exemplo, em títulos públicos neste momento é uma boa opção. A letra de crédito imobiliário é um bom caminho? É um bom caminho, mas ela tem primeiro, ela é uma opção de investimento que exige, por exemplo, um valor mínimo para investimento. A segunda questão é que ela tem uma liquidez bem menor do que poupança e títulos, porque você tem um prazo mínimo para você poder retirar o dinheiro. Se é um investimento de longo prazo, também é uma boa opção. Ok, professora, obrigada. Agora, todo investimento, a pessoa tem que ter cuidado também, professor, ele envolve risco? Não existe investimento sem risco. Mesmo a caderneta de poupança, você tem o risco de ela não te remunerar o suficiente que cubra a inflação. O investimento, ele também não existe o bom investimento. O investimento, ele é em acordo com a situação da pessoa. Se você tem uma condição de risco, você está propensa e quer assumir riscos, você pode ir para a Bolsa. Hoje, por exemplo, a Bolsa de Valores ela está num momento extremamente atrativo. Os papéis estão com um valor baixo, mas é um risco. Então, depende muito da situação financeira da pessoa. Como a gente está falando de dívida, está falando de endividamento e principalmente num começo de ano, onde as pessoas estão preocupadas com IPTU, IPVA, a matrícula da escola, a matrícula da faculdade. Então, existe uma certa prudência com relação a essas contas de começo de ano. O investimento, ele deve ser tratado também com igual prudência e visto por especialistas. Então, o que eu recomendo é que a pessoa, antes de fazer um investimento, ela consulte bancos de investimento e consulte os riscos de cada investimento, porque cada investimento ele tem um risco inerente a esse investimento. E evitar investimento enquanto ela está naquele momento crítico. Se eu não tenho dinheiro, eu não tenho por que investir. Eu tenho que primeiro sanear as minhas finanças para depois ter fôlego ou ter um colchão financeiro para poder investir. E aí sim escolher a melhor aplicação. Então, investir enquanto eu tenho dívida, eu vou procurar um investimento que vai me remunerar 6%, ao ano, enquanto eu estou pagando dívida de cartão de crédito a 200% ao ano, então é incoerente. Eu preciso primeiro corrigir minhas contas, sanear minhas contas, entrar no azul e aí sim, com a saúde financeira, procurar um investimento. Ok, professor. Olha, e a gente vai agora para mais um intervalo. O IPTV Comunidade volta já já.